Bom dia a todos. Bom dia. Bom domingo para todos nós. Muita paz, muita saúde, muita harmonia. Agradecer ao Fred pela presença hoje. Vou ler. Envelhecimento físico e amadurecimento espiritual. Achei bem interessante. Acho que eu nunca ouvi nada a respeito. Então, para mim vai ser tudo novo, Fred, hoje. Estou de peito aberto aqui. Até hoje no espelho final, você está ficando meio velho. Não sei se tem a ver. Vamos ver o que significa isso. Eu olhei para o Giovanni e falei, então mesmo. Gente, brincadeiras à parte. Vamos aproveitar o momento domingo, né? Para quem é novo na casa, para quem não se lembra, a gente tem sempre um grupo de estudos, né? Quinta-feira, às 7h30 da noite. É um grupo bem unido, ele vai se fortalecendo a cada semana e vai se baseando na doutrina, então vai aprendendo muito, né? Então, se vocês souberem de alguém que queiram conhecer, sem compromisso, tem alguma quinta-feira aqui às 7h30 da noite. Vocês vão ser muito bem recebidos, tá bom? E os recadinhos da casa, no modo geral, vamos passar aqui. Projeto Luz e Vida é um projeto bem bacana, a Silvana está aqui na frente, se tiver alguma dúvida podem falar com ela. Mas é um projeto que eu diria de terapia do corpo, da mente, onde vocês conseguem exercitar alguma coisa em prol da casa, também em prol da gente, né? Como mente, também corpo e espírito. Das 2 às 4 no sábado, né, Silvana? Sábado que vem, o tema? Vamos fazer o biquinho. O biquinho. Ah, legal. Então ele é uma sucessão de séries, né? Então agora continua o projeto fazendo biquinho, então artesanato, né, crochê, nos panos de prato que o pessoal... Isso, para quem não sabe, o pessoal também acolhe super bem aqui, é bem bacana de ver. Então venham também, se souberem de alguém, ainda dá tempo? Tá sim, é só falar comigo para deixar a vaga reservada. Fechou. E tem toda uma questão do material, entendeu? Então é importante a gente se organizar, tá bom? E o outro recadinho também importante, esse a gente sempre lembra, às vezes em casa tem um pouquinho de macarrão sobrando, ou tem alguma coisa que eu não esteja usando naquele mês. De pouquinho em pouquinho a gente pode juntar e montar uma cesta, tá bom? A gente tem o suporte também da União e a gente ajuda o entorno aqui da casa, né? Então, se vocês também tiverem alguma coisinha para ajudar, é sempre bem-vindo, tá bom? Do demais, gente, vou pedir então para a gente fechar os nossos olhos. Então, a partir desse instante, vamos elevar o nosso pensamento, pensar em Deus, Jesus, agradecer pelos irmãos e amigos espirituais que ao longo da semana, especialmente no dia de hoje, vem preparando esse lar para nos receber, nos acolher e que possamos aproveitar o que nos está sendo ofertado nesse instante e mais que isso, que possamos sair fortalecidos e renovados para praticar o bem ao longo da semana. Que tenhamos muita força, muita fé, muita coragem, entendimento das dificuldades e desafios que nos são lançados e saibamos que estamos aqui buscando uma evolução moral, espiritual e também coletiva. Que nunca nos esqueçamos dos ensinamentos deixados pela doutrina, que possamos praticar o Evangelho em nossos lares e praticar as boas ações no nosso dia a dia. Mais uma vez agradecemos e que a palestra de hoje seja inspiradora, que possa tocar individualmente o coração de cada um naquilo que for necessário. Muito obrigado, assim seja.
todos, todas, né, principalmente. Quando a gente se propõe a falar sobre envelhecimento, claro que a gente se vê nesse espelho, né, ou se vê nesse contexto, né, porque o envelhecimento, ele faz parte, o físico, ele faz parte de cada um de nós, né. Chico, ele já falava pra gente que quão importante é que a pessoa consiga atingir um pouco mais do que... Ele falava um pouco, porque ele viveu até mais que 90, né? Um pouco mais do que 70 anos. Porque quando eu tiver com 70 anos, eu já tenho a condição ou a sabedoria de ter o entendimento que eu preciso perdoar. Eu preciso... Algumas coisas que eram importantes para mim na minha juventude, na minha adolescência, etc., hoje não são mais, né? Então a gente passa a se importar com aquilo que realmente é essencial para a nossa vida, né? Quando a gente é jovem, pode-se dizer que esse é o grande desafio, né, dos pais e dos avós, que são os continuadores da educação dos filhos pequeninos, né? Porque os pais estão trabalhando, então os avós acabam fazendo essa reeducação novamente, né? Já educou os filhos, agora reeduca os netos e assim sucessivamente, não é? É de dar o primeiro passo, né, nessa questão da criança ter esse sentimento religioso, né? Ele que vai com a nossa maturidade. Quando a gente fala em maturidade, não tem a ver com a nossa idade física, mas sim com o momento que a gente está, não é? Porque se a gente desenvolver o nosso intelecto somente, a gente vai acabar indo para o lado talvez mais material e esquecer um pouquinho do lado espiritual. Então a gente tem que ter esse bom senso de nos colocarmos num bom caminho, né? Então, muitas vezes, vocês podem ver uma criança, você fala, nossa, ela parece uma pessoa idosa, né? Mas por que ela parece uma pessoa idosa? Porque o que foi demonstrado para ela deixou de lado ou negligenciou o ser criança, né? Às vezes ela tem tanto compromisso, tanta ação, né? A mãe fala assim, nossa, ele é muito agitado, eu vou dar um monte de tarefa para ele, vai ficar cansado. Mas ele esquece às vezes de ser criança, não é? E muitas vezes, por uma questão da educação que a gente recebeu no passado, que ela era um pouco mais rígida, talvez, né? Um pouco mais invasiva, não, você vai fazer porque eu estou mandando, né? Era assim os nossos pais, os nossos avós, que quando você se torna adulto e começa a ter uma família, você fala, não, eu quero fazer diferente do que eles fizeram. Eu vou deixar que o meu filho possa, ele sim, decidir o que ele quer fazer, né? E muitas vezes, o que acontece? Aí eu negligenciar isso aí, nessa fase do envelhecimento que ele vai tendo, né? Essa maturidade que ele deveria estar atingindo, ele deixa de aprender princípios. Princípios de religar com Deus, da religião. Porque eu vou esperar ele escolher. Não espere. Dê a ele uma base. E depois, se ele tiver uma vontade, conforme ele for crescendo, for passando pelas fases, não é? Ele que mude. Mas assim, nós não devemos deixar de que eles passem por tudo que precisa ser feito, né? Eles também precisam crescer por si só. Não adianta a mãe ou o pai falar, bom, eu já passei por isso quando criança, eu não quero que ele passe por isso, então eu vou protegê-lo para que ele não aconteça isso com ele. Isso não é bom no sentido de que a criança, ela não aprende a ter algumas defesas, daí isso aí pula fases, né? O nosso amadurecimento. A gente não aprende na dor, não aprende às vezes que nem sempre tudo que a gente quer a gente pode ter, não é? Isso aí tudo faz parte do nosso princípio, porque ele está voltado em cima do ser e ter. Quer dizer, eu quero ter tudo, porque meu pai sempre falou, me protegeu, eu nunca tive um não, eu nunca soube fazer nada, e etc. Aí eu vou ser, uma pessoa, quando mais senil, uma pessoa que não aceita, vou ser uma nova criança de novo, que vou querer tudo outra vez, e etc. Eu não aprendi nada. E muitas vezes isso nos faz com que tenhamos uma vida mais difícil, uma existência mais complexa, não é? Então, para isso, eu trouxe uma frase, né, aqui, de um conceito da dignidade da pessoa humana, né?
Isso aí é uma pensadora, Scarlett, que fala que a qualidade intrínseca é distinta de cada ser humano que se faz que nos mereçamos ter respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando nesse sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venha lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável. Além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, né? Mas muitas vezes a gente pode se perguntar nesse processo do envelhecimento físico e desse amadurecimento espiritual que vai passar pela nossa maturidade, a intelectual e a espiritual, né? A nossa religião, nos religando com Deus e passando obrigatoriamente pela nossa reforma íntima, né? A gente pode se perguntar sobre coisas que podem dificultar com que a gente tenha esse desenvolvimento natural, né? A primeira delas são os sonhos, né? Quem não sonha em ter uma vida melhor, talvez uma existência diferente, um trabalho diferente, ter mais isso, mais aquilo, não importa qual seja, não é? Os sonhos são objetivos, e a gente às vezes tem objetivo de criança. O nosso objetivo de criança, nossa, quando eu crescer, eu vou querer ser astronauta, eu vou querer ser professor, eu vou querer ser bombeiro, eu vou querer ser isso, vou querer ser aquilo. Muitas vezes ele vê o pai como um herói, e ai daquele pai quando a criança, quando vai se confrontar ele de repente com um tio, com algum parente, fala que o pai é menor para a visão dele, porque o pai para ele... O pai acha que o filho acha que ele é, né, um ser de 5 metros de altura, quase ninguém é melhor ou maior do que ele, porque ele é o exemplo de vida dele. Mas muitas vezes não é, e a gente nem percebe que está afastando, às vezes, a criança nessa ânsia, né, de fazer com que eles nos obedeçam e façam aquilo que a gente quer, né? Então, o sonho nos traz um sentido para a vida. Como eu quero estar daqui 5 ou 10 anos? Né? Quando... se eu fizesse essa pergunta antes de entrar no Espiritismo, eu não sei dizer. Em 97, ainda não estava no Espiritismo, eu passei por um acidente com motocicleta, acabei recebendo alguns pontos aqui na cabeça, tudo, mas, né, continuei aqui para cá. Em 2005, passei por uma outra dificuldade. E aí, mas em 2003 eu estava já começando a entrar dentro do Espiritismo e consegui me identificar. Se ele não tivesse adentrado na minha vida, ou pelo menos não tivesse regressado, porque quando eu comecei a ler, lá eu me senti em casa, talvez eu tivesse tido uma existência muito pior do que eu estou tendo hoje, né? É fácil? Não, não é. Né? É desafiador, né? A gente passa por grandes problemas, né? Mas se não tiver esse sonho, essa vontade de se melhorar, e como a gente vai melhorar? Só pelo nosso aprimoramento íntimo. Não adianta esperar que a mãe, ou o pai, ou que quem está do nosso lado mude primeiro para depois a gente mudar. Se a gente mudar primeiro, ninguém vai colaborar para que esse nosso entorno fique melhor, não é? Então, a consequência, né, desse sonho, que às vezes eu vou buscar, e ele nunca é atingível, não é um sonho tangível, é algo que eu não consigo alcançar. Então, assim, isso aí vai nos trazer um certo atrofiamento moral, e vai nos dificultar, e vai nos diminuir quanto pessoa, né? Então, o homem, né, cada um de nós só envelhece quando os lamentos substituem os nossos sonhos, né? Porque a gente vai acabar vivenciando, ou retornando, regressando para aquilo que a gente não conseguiu. E a gente dá uma ênfase maior e esquece de viver. Se eu não conseguir fazer o que eu deveria ter feito no passado da melhor forma, sempre é o momento de, a partir de agora, eu mudar. A gente não pode remover ou ficar vivendo daquele passado, né? Porque já aconteceu, né? E aí entra a questão da religião e a espiritualidade, que nos ajuda, né? Porque a gente tem a certeza do porvir. A gente sabe que isso vai nos trazer um acalento, isso aí vai nos dar força para continuar. Apesar de que, se você olhar 10 anos atrás, você tinha mais agilidade, você tinha mais ânimo, você tinha mais coragem, você tinha mais vontade. Hoje em dia você pensa, fala, vou fazer igual que eu fazia, mas já não consegue. Porque
porque o nosso físico é isso, né? Então ele vem, né, a gente como se fosse uma montanha. Chega lá na metade, daquela metade começa a descer. E é natural. Isso aí faz parte da nossa espécie, não é? Mas com o tempo, essa questão física vai diminuindo e a gente vai se apegando mais às questões espirituais. Por isso que a gente nos fortalece. E isso é muito importante, que tem a ver, de novo eu falo, com a nossa maturidade espiritual. Quer dizer, o que eu fazia antes que hoje eu acho que não é mais legal do que seja feito. Se a gente só praticasse os 2 ensinamentos do Cristo, já estava bom, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Se eu fizesse isso, acabava o pecado do mundo. Porque eu não quero que ninguém faça algo mal comigo. Aí eu não vou fazer para ele e todo mundo vive bem, e está todo mundo tranquilo e não se tem mais problema, não é? E para isso a gente vai ter que olhar internamente para a gente e pensar: como eu posso fazer para que eu busque essa religião, esse religamento com os céus e isso me faça bem? Eu vou ter que buscar o perdão. Para perdoar o outro, primeiro eu tenho que me perdoar. Eu tenho que me perdoar por ser falível, por cometer erros, porque a gente comete erros sim, independente da condição que a gente esteja, ainda assim a gente erra. Muitas vezes a gente erra muito, né? Mas às vezes o mais importante é a gente perceber que está errando e tentar modificar. A gente não pode persistir no erro. Isso aí é o que nos faz afastar de Deus, né? Então essa nossa capacidade de perdoar não permite que essa culpa atrapalhe a nossa vida e de quem está do nosso lado, os nossos irmãos, da nossa família, né? O que importa não é mais o que eu deixei de fazer ou como eu fiz errado. O que importa é como eu quero fazer daqui para frente, né? É o viver o hoje. O passado acaba neutralizando o nosso presente, né? Quantas vezes a gente escuta, para quem gosta assim de futebol, assim, né? Enfim, é um exemplo para trazer, que fala que a vontade, o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Então, muitas vezes a gente fica pensando naquilo que a gente fez de errado, fica tão preso naquilo lá que não consegue pensar como eu vou sair daquilo, né? E muitas vezes a gente acaba entrando em depressão, né? E é só olhar hoje em dia quantas crianças acometendo suicídio porque não sabe mais viver, porque quando deveria ter recebido talvez um exemplo da educação religiosa, um exemplo de como viver melhor, o pai ou a mãe abriu mão disso para que a criança tivesse a liberdade de escolher o que ela queria. E ela nos preparou para o mundo. Aí a hora que ela vê o mundo, esse mundo que começa a cobrar, que é massacrante, que exige uma série de coisas, ela não está preparada para isso, ela acaba abdicando da vida, né? Quantos de cada um de nós, às vezes, tem dificuldade para dormir, tem insônia, tomando remédio, fazendo terapia, tudo para uma coisa que seria natural. Porque o descanso nosso, esse descanso de reposição físico, era para ser natural. E a gente não consegue. Mas não consegue por quê? Porque fica vivendo desses problemas e não deixa nesse processo natural de maturação que ele aconteça, né? E esse passado, ele chega ao ponto de atrapalhar o nosso futuro. Muitas vezes a gente deixa de viver algumas coisas porque se preocupou tanto, eu errei tanto, eu não quero errar, não quero fazer mais isso, eu não quero fazer mais aquilo. Não, gente, se permitam modificar, só não faça a mesma coisa, né? Então, para isso, o perdão, primeiro da gente mesmo e depois do nosso próximo, né? É uma limpeza da nossa alma. É um processo da reforma íntima de cada um de nós, né? É a faxina da mente e ele vai fazer com que o nosso coração flua melhor, né? A mágoa, esse ressentimento, ele é um veneno que intoxica e mata. Ele causa doença para a gente, não é? Guardar mágoa no coração é um peso autodestrutivo, né? Na época, acho que a Divaldo Franco devia estar lá com seus 50, 60 anos mais ou menos, e ele passou por um problema cardíaco sério, né? E tudo. E quando ele conversou lá com Bezerra de Menezes, Bezerra falou que aquilo lá era um ressentimento que ele guardou de quando ele era criança.
Então, assim, pense um jovenzinho, ele era uma alma iluminada, né, que nos trouxe tanto ensinamento, mas ele passou por uma situação em criança que ele não deixou aquilo ser resolvido. Isso foi ser somatizado, exteriorizado no futuro dele, depois de 30, 40 anos. Aí depois ele conseguiu resolver aquilo lá, não é? E muitas vezes a gente deixa de conversar com o nosso irmão, com a nossa família, né, com quem está mais próximo da gente, por um detalhezinho. Porque eu vou esperar que ele faça e reconheça que ele está errado. E eu não vou falar com ele. E fica lá 20, 15, 20, 30 anos remoendo isso, uma coisa que vai levar nada a lugar nenhum. Ninguém tem que ser o último a ter a palavra, ninguém tem que ser o dono da verdade. A gente tem sim que perdoar. Tem que imaginar que ele é um espírito sofredor, é uma alma que possivelmente ele está num estágio evolutivo pior do que o nosso e que ele precisa ser ajudado. Se eu não conseguir olhar no olho dele, se eu não conseguir abraçá-lo, se eu não conseguir fazer nada, eu posso orar por ele, orar para que ele melhore, que ele enxergue diferente e que isso nos alivia a nossa alma, né? Não está fazendo essa autofadiga, a gente fica cansado, a gente não consegue continuar, né? Quem não perdoa, adoece física, emocional e espiritualmente. Né? Esse é um discurso, né? Um pedacinho do discurso do Papa Francisco, né? Então, não dá para a gente antecipar o tempo, porque ele sofreu por antecipação. Segunda-feira vai ser difícil para mim, porque vai voltar às aulas, sei lá, é difícil para mim porque eu vou, no sábado que vem eu vou vir fazer o curso, eu não sei fazer crochê, é difícil para mim. A gente sofre muitas vezes com isso, mas não deve dar uma ênfase gigante, porque isso atrapalha o nosso maturamento, o nosso processo natural, né? Então, tentar pensar nisso tudo nos causa ansiedade. Quanta criança hoje tem crise de ansiedade, quanto jovem, quanto adulto tem esse problema e não consegue, às vezes, sair, entra em crise de pânico por uma situação que nem aconteceu, uma situação hipotética, não é? A gente fica sofrendo com essas imprevisões do tempo, né? Por quê? Porque ele passa rápido demais, né? O agora já foi, né? Esse segundo que eu deixei de fazer alguma coisa, ele já não volta mais, né? O nosso tempo são 36 mil segundos que tem por dia, que vai chegando e passando, chegando e passando, chegando e passando, e já foi. Ele não vai mais retornar, eu não consigo mais segurar ele, né? Então, naquele exemplo que eu citei lá da criança lá, que ela estava cheia de tarefa, da mãe falando, né? A gente deixa de ter a sensação, o sentimento do tempo, de como ele funciona, para simplesmente ter o tempo como alguém que nos regula. Porque agora é o tempo da aula, é o tempo de fazer, é o tempo de acontecer, mas eu não tenho tempo para mim. Uma vez, há longo tempo atrás, quando entrei no Espiritismo, já faz quase 20 anos, tem um senhor de um centro, já desencarnado. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou: nossa, que legal que você entrou no Espiritismo, a gente achava mesmo que você tinha essa tal da mediunidade, que todo mundo fala, que seria importante para você e tudo mais e tal. Como é que você está indo? Eu falei assim: eu vou de segunda-feira, eu vou no centro, aí de terça-feira eu estou estudando, começando a fazer curso na casa, aí de quarta-feira eu estou ajudando no lado voluntário, aí na quinta-feira eu também vou lá num outro trabalho, aí na sexta-feira eu faço leitura, aí no sábado eu estou fazendo o curso do Coelho. Ele falou: nossa, que legal, mas e o tempo seu, como é que fica? Eu falei: oi? Ele falou: realmente, não adianta você ficar só cuidando desse lado espiritual também e abrir mão do seu lado físico. Por quê? Porque a família nos cobra porque você deixa, às vezes, de ter o convívio com eles para vir no centro, para fazer isso. Tudo são escolhas, né? Esse tempo é o mesmo. Eu poderia estar fazendo alguma coisa em casa, eu poderia estar aqui. E a gente opta. E essas escolhas são reflexos que vai ter para o resto da nossa vida, né? Por quê? O tempo é tão valioso que às vezes ele é vendido, né? Tem o tempo do trabalho,
o tempo do emprego, do salário, tem a capacidade da gente poder fazer a leitura de um livro, a gente vai lá ver uma televisão, essa televisão que a gente vê é um filme não necessariamente muito legal, uma mensagem não muito interessante, e depois chega lá na hora de dormir, tem pesadelo, não consegue dormir, e culpa que não sei o que faz, daí toma um remédio para dormir, sendo que eu poderia ter optado por fazer outra coisa. Então tudo são escolhas, né? Estamos vivendo os tempos difíceis, né? Agora a gente vê notícia de guerra aqui, guerra ali, destruição cá, colar, etc. E tudo isso acaba atrapalhando. Por quê? A gente começa a falar, nossa, antes era melhor viver do passado. Isso aí nos faz com que o passado, ele deve ficar... Claro, a gente tem que lembrança, porque vai nos causar algum tipo de mal, né? Uma resposta simplificada, né? Tem a influência que a gente quer que ela tenha. Ou seja, se a gente ficar vivendo ele, a gente não vai conseguir evoluir. A nossa maturidade física, ela vai chegar num momento tão difícil que depois a gente não consegue fazer mais nada, talvez a gente não se lembre de mais nada, a gente tenha dificuldade, né? Porque a infância realmente traumática, ela pode ser bloqueada, mas a velhice mal vivida não tem como a gente mudar, a não ser que a gente passe novamente por refletir. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito da minha religiosidade? Como eu tenho vivido? E melhor, como eu quero que aconteça tudo ao meu derredor? Para fazer a diferença, a gente tem que começar por nós mesmos, né? Em geral, ninguém vive um passado perfeito e todos tivemos vários problemas, várias dificuldades e passamos e vamos passar, né? Porque o maior problema, quando a gente transfere ao passado a responsabilidade por atos, e eu fiz porque eu era assim, porque eu não sabia, porque eu era ignorante, tudo isso são justificativas que vai nos suavizar do ponto de vista da culpabilidade, porém vai nos trazer neuroses do presente, vai refletir de forma negativa e vai atrapalhar o nosso envelhecimento, né? Então, porque raramente ele recebe o crédito por nosso sucesso ou nosso comportamento saudável. Ele só vai trazer mensagem ruim, né? Coisas boas, mérito nosso, coisas ruins, culpa do passado dos outros. Isso aí nos afasta da reflexão e nos impede de crescer na nossa velhice, nessa intelectualidade moral, né? Então, se a gente está permanecendo no passado, né? Não vive no presente, possivelmente pode ser com que o nosso futuro também seja infrutífero, né? E aí que a gente fala que a gente passa a ter uma existência, toda uma vida que foi perdida, não é? Então, a maturidade deveria nos permitir olhar com menos ilusões, né? Menos, vou fazer qualquer coisa, aceitar com menos sofrimento, aceitar que a gente envelhece sim, aceitar que as coisas mudam, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Isso aí nos permite com que a gente tenha uma velhice mais feliz, não é? Isso aí vai afetar a nossa, por exemplo, no desencarne, não é? A pessoa, quanto mais materializada ela for, mais apegada a esses problemas do passado e tudo isso que nos dificulta tanto, vai fazer com que a gente tenha esse desencarne mais truculento, não é? Porque a gente é incapaz de esquecer algumas coisas. Né? E isso aí nos remói e nos consome. E esse desligamento ele deveria ser algo tão natural, né? Porque quando a gente já está um pouco mais espiritualizado, já praticamente está tudo desligado do nosso corpo. E a gente só faz a passagem. Né? Mas a passagem ela pode ser com 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos. Né? Já dizem que com esses avanços da tecnologia, a medicina vai permitir que cheguemos a próximos 150 anos, né? Não queria tudo isso para nós não, né? Muito tempo, né? Ninguém vai aguentar nós, a gente fica rabugento demais, não é? Mas hoje em dia já tem várias pessoas que passam na casa dos 100, né? Eu tenho em casa lá uma avó que vai fazer 99, né? Então a gente, uma coisa que é importante a gente desistir é querer esquecer de estar sempre certo.
Ah, porque eu tenho maturidade, porque eu cresci, porque isso, porque aquilo, porque eu sei, porque a gente nunca é dono da verdade, né? Isso aí nos remói e causa fraqueza espiritual na gente, né? Porque a gente começa a ter soberba, a querer ser melhor do que o outro, né? Querer que se faça a nossa vontade. Isso não é bom, não é bom para ninguém. Isso aí só nos atrapalha na nossa evolução, né? A gente deve desistir um pouco da nossa cidade de controle, não é? A gente deve estar disposto a desistir de sempre controlar tudo que acontece conosco, com a nossa família, né? Eu tenho, dentro dos meus parentes mais próximos, né? Eu tenho uma irmã lá que ela tentou controlar, né? Os filhos dela. Ela tem um casal de filhos. E aí quando a mais velha dela entrou para fazer a faculdade, né? Ela, pela mãe, ela estudaria na própria cidade onde elas moravam e tudo, e ela foi estudar só em outro estado. E daí a mãe falou, não, e agora? Eu falei assim, então agora você fica, cuida dele. E ela começou a sofrer porque a filha estava longe, e a filha está terminando a faculdade e já falou para ela, olha mãe, eu estou trabalhando aqui, eu não volto mais morar em Piracicaba, tudo bem para você? Né? Então, a gente às vezes fica preso nisso e vai ter o quê de retorno? Nada. Então a gente tem que se preparar para o nosso melhor, fazer o nosso melhor e tentar não acontecer de a gente sofrer, né? Porque ela vai crescer. Mas é natural, não é? A gente não cria os filhos para que eles cresçam, sejam o melhor que possam ser e façam a sua história, a história deles e não a nossa. Não é uma continuidade, né? Enfim. Essa questão principal, a gente desistir da culpa. Porque às vezes a gente se culpa. Se culpa porque criou errado um filho, se culpa porque fez errado, porque as escolhas nossas foram as piores que sejam. Isso nos dificulta também continuar e se melhorar. Isso nos causa doença, nos causa um aperto no coração. Isso aí faz com que a mágoa se floresça dentro de nós. Isso aí atrapalha a nossa evolução espiritual, dificulta o nosso envelhecimento. Então a gente vai ter mais doença, um monte de it da vida, né? Rinite, etc. Tudo isso são máculas que ficaram remoendo dentro de nós e são somatizadas em doenças físicas, né? Então, a gente deve esquecer, né, às vezes, a gente vive achando que a gente é inferior, que a gente tem uma visão mais derrotista, né? Comigo nada dá certo, comigo nada funciona. Não, nós não fomos criados para isso. Só que isso nos dificulta muito o nosso crescimento físico, na questão da idade, e dificulta muito o nosso crescimento espiritual. Isso nos traz doença. E muitas vezes ele vem na forma do quê? Pequenos avisos, depois acaba se tornando um AVC, uma isquemia cerebral. Porque isso aí nos traz aperto, isso aí dificulta, não é? Então, a gente deve ter a consciência de que fomos criados seres únicos, claro, ignorantes e simples, criados, né, por Deus, mas que nós temos a condição de sermos cada vez melhores e a gente deve evoluir sempre a cada momento, né? Então a gente é melhor que tudo que nos acontece, né? A mente é um instrumento supremo que deve ser usado corretamente. Usada de maneira errada, ela é muito destrutiva. Isso aí também é um pensador que nos faz, né? Então a gente deve abrir os nossos leques, desistir um pouquinho dessa questão de que a gente tem limites. Não, a gente não tem limite. A gente pode tudo aquilo que a gente queira, desde que não prejudique ao próximo. Se eu prejudicar o próximo, vou estar me prejudicando a mim mesmo. Isso vai dificultar a minha maturidade também, física e espiritual principalmente. Então, se eu não crescer moralmente, eu vou me afastar do crescimento espiritual. Se eu me afastar do crescimento espiritual, eu estou me afastando do Criador, né? A gente deve reclamar menos da nossa vida, das nossas dores, né? Toda essa lembrança ou ênfase que a gente dá nisso nos causa mais infelicidade, né? E essa infelicidade, ela traz aperto no nosso coração, aí traz insônia, traz problema. Eu não dormindo direito, meu corpo não recupera as energias, aí eu vivo o dia cansado,
estressado, brigo com todo mundo, brigando com todo mundo, eu só atraio um colegiado de espíritos imperfeitos do meu lado. Depois eu reclamo, falo, meu Deus, como está difícil para mim, não é? Então não é uma situação que dispara, né? Sentimentos bons, mas às vezes é gostoso eu ficar lamuriando a minha vida, reclamando dela, falando o quão é ruim e etc. E sento lá no banco da amargura, e isso aí só fica fazendo que eu piore, piore, piore. Aí o primeiro que passa, eu vou descontar toda a minha raiva, né? Mas porque a gente escolheu olhar para aquilo dessa forma. Então, eu criei aquilo lá como se fosse um tesouro na minha vida, e a gente não deveria olhar assim, né? A gente nunca deve subestimar o poder no pensamento positivo, e a gente às vezes esquece dele, esquece de pensar melhor, não é? Então, a gente deve não dar muita atenção às críticas, que as críticas falam que ela é construtiva e é destrutiva. Uma crítica é uma crítica. Ela é construtiva quando realmente eu vejo que aquilo era algo que eu tenho que melhorar. Ela é construtiva, ela foi boa para mim. Mas, no geral, a maioria das vezes ela é um pouco destrutiva. Por quê? Porque a pessoa faz uma crítica só por fazer. Eu critico porque você respira muito forte, porque às vezes você tem um hábito um pouco diferente do meu, e a gente quer que todo mundo seja o nosso mundo perfeito, né? Então a gente deve não se preocupar em impressionar os outros, mas viver o nosso melhor, né? Aceitar e abraçar o nosso eu verdadeiro. Isso aí nos faz bem. Porque quando eu tenho essa preocupação em agradar aos outros, me causa aperto no coração, angústia, aflição. Isso traz doença de novo. Palpitação no coração traz um monte de problema, né? Então a gente tem que sempre se lembrar que mudar é bom. Mas para mudar, a gente vai ter que olhar dentro de nós mesmos. Não do lado e falar, nossa, todo mundo tem que mudar. Não, eu tenho que mudar primeiro. E depois que eu mudei e persistir nessa mudança, que eu estou provando que eu mudei, isso vai me colocar em outro patamar espiritual. Então eu vou evoluir moralmente, porque quando eu estou mudando as coisas para o bem retorna para mim em dobro, né? Então a gente tem que desistir dos nossos medos. O medo da mudança, o medo de conhecer, o medo de verdadeiramente olhar para dentro de nós e falar, eu preciso corrigir isso aqui, eu preciso ser menos raivoso, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso entender melhor o meu ser, né, o meu colega que está do meu lado. Porque muitas vezes, quando a gente era criança, a gente via uma pirâmide onde crianças de 0 a 4 anos era maior do que as pessoas idosas, né? Nós estamos falando de envelhecimento, né? Hoje em dia, já inverteu essa pirâmide. Nós estamos tendo cada vez mais pessoas idosas e cada vez menos crianças nascendo, né? Isso aí não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então isso é uma verdade, a gente vai ter uma população cada vez mais envelhecida. E se essa população envelhecida não for um bom exemplo, né, para aqueles que são os mais novos, o que a gente está fazendo aqui? Não é? Eu vim aqui para sofrer tanto assim, não, eu vim aqui para ser melhor. Eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de ser feliz independente da minha idade. Eu tenho o direito de buscar aquilo que eu queira, que tenha a ver com os meus sonhos, mas desde que seja um sonho pautado nos princípios de ser melhor. Eu não tenho que me preocupar com o que o outro vai falar. Eu não tenho que ficar pedindo desculpas porque eu penso diferente do outro. Se eu penso diferente do outro, eu penso diferente do outro e pronto, né? Então, a gente não precisa ter essa necessidade de que todo mundo concorde comigo, que todo mundo aprove aquilo que eu faço, né? E principalmente, se a gente não desistir do nosso passado e do apego, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai ficar pior. E o tempo, ao invés de cicatrizar e nos curar, vai nos colocar cada vez mais para baixo. E aí eu não durmo à noite, não dormindo à noite, não recupero fisicamente. E muitas vezes eu tenho um desencarne mais rápido do que eu poderia ter. Em função disso, pela misericórdia do alto, vem e fala, nossa, a pessoa escolheu um rumo tão difícil, nós vamos abreviar esse tempo dele para ele vir uma próxima experiência, uma próxima existência, que pode ser de anos, milênios, séculos, depende de cada um de nós, né? Então a gente não deve principalmente viver através dos outros. Isso aí tem a ver com a nossa maturidade. Quanto mais eu buscar esse equilíbrio entre a religiosidade, esse equilíbrio entre
o meu físico, eu conhecer as minhas limitações físicas, mas principalmente eu tentar praticar aquilo que Cristo nos ensinou, né? Ter mais amorosidade, ter mais capacidade de perdoar, ter a possibilidade de ajudar o outro, mesmo que ele esteja às vezes querendo me ferir, né? A gente não deve revidar isso aí, né? Cristo já falava que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 cada um dos nossos atos, né, de ofensas. E a gente tem que entender que a gente é falível, sim. Muitas vezes a gente vai ter pensamentos que não são bons, vai ter atitudes que não são as melhores naquele momento, mas é aquilo que a gente achou que era o que tinha que ser feito. Mas principalmente a gente tem que ter a capacidade, a humildade de olhar e falar, não, eu errei. O que eu fiz aquilo não era legal. E mesmo que eu não fale com palavras para aquela pessoa que eu causei o problema, eu devo agir com ela diferente. Isso aí já está fazendo com que eu busque uma reflexão do perdão. Meu primeiro, de eu ter errado, reconhecendo que isso aí já é um ponto de eu não fazer aquilo lá de novo. Isso aí me ajuda ao meu crescimento moral. Uma vez que eu tenho crescimento moral, isso aí vai aumentar o meu crescimento espiritual e vai facilitar a minha velhice. Quanto mais eu me afastar desses pensamentos mais enraigados, mais terrenos, né? Eu estou vivendo do passado, eu estou vivendo só em questão do futuro, estou buscando isso, buscando aquilo, vai nos afastar da realidade do com Deus. A gente não vai estar se lembrando dele, né? Muitas vezes falam que quando a gente é criança, a gente não tem tempo de se preocupar com Deus, porque eu tenho que tentar viver minha meninice, né? Hoje em dia a gente já fala que tem crianças que já estão pulando essa fase, né? E se a gente for avaliar do lado físico, o quanto isso aí já refletiu em cada um de nós, a gente vai ver que as crianças hoje elas estão fazendo a mocidade, né? Elas estão passando uma fase mais rápido, né? Então tem crianças com 8, 9 anos que já está tendo sintomas de adolescência ou de pré-adolescência. Então está desenvolvendo tudo mais rapidamente. Por quê? Porque a gente está pulando fase, né? Se a gente enxergar que pelo menos quando eu nasci, eu tinha que ficar quase 30, 40 dias lá no escuro, não podia tomar sol, e hoje a criança já nasce, vai tomar sol, isso aí é uma mudança significativa, não é? A criança parece que já está falando conosco, né? Mas por quê? Ela vem já de um outro aprimoramento, de uma outra situação, não é? E se a gente for falar em tempo aproveitando nessas transições que a gente está vivenciando, que tem a ver com esse nosso envelhecimento, que a gente se transforma, a gente muda a cada dia, não é? Muitas vezes a gente não nota, são sutis diferenças, mas é importante que a gente tente fazer sempre o nosso melhor. Se a gente for pensar nessa mudança planetária que o mundo fala, já estamos vivendo a regeneração? Sim e não, né? Estamos vendo sim, porque ele é um processo intrínseco, ele não vai ter sobressalto, mas ele não para. Mas se a gente for pensar em tempo terreno, vai demorar o quê? Centenas de anos ainda para que ele se processe, não é? Porque o próprio planeta ele tem que mudar. E se a gente for avaliar, hoje ele está mais rápido do que era antes, o tempo. Porque parece, a gente está olhando, nós já estamos em agosto, daqui a pouco já chegou dezembro, já está mudando ano de novo, né? E parece que a gente não tem mais tempo de fazer o que a gente conseguia fazer antes, né? Quando a gente era criança, como demorar para chegar no final de semana, por exemplo? Férias escolares, então, nossa, parecia uma eternidade. Hoje em dia, a hora que você vai ver, a criança já está fazendo a formatura. A hora que você abrir o olho, né? Então, do ponto fisiológico, está havendo mudanças em cada um de nós. Isso aí vai fazer com que o nosso corpo se transforme. Então, muitas vezes, esse processo vai fazer com que a gente tenha alguns sintomas físicos. Sutis, mas a gente vai ter. E a gente tem que entender que isso aí faz parte desse processo da nossa maturação, do nosso amadurecimento, não é? Então a gente não deve jamais reclamar da nossa idade, da nossa velhice, né? Porque que nem eu falo, se eu fosse hoje para falar, né, que depois dos 50 a gente já está meio que jogado de lado, então eu nem estaria aqui, né? Porque eu já passei dos 50, né? E isso quer dizer com que a gente vai envelhecer mesmo, mas a gente tem que principalmente evoluir moralmente, intelectualmente, para que a gente busque a nossa evolução espiritual. Sobressalto não vai ter,
Se a gente não passar pela nossa reforma íntima, a mudança dos sentimentos, a mudança das sensações e principalmente das atitudes, a gente não vai atingir essa nossa plenitude senil ou da velhice de forma positiva, né? A gente vai ter talvez uma existência dolorosa para a gente, né? Vai ser uma existência difícil. E quando a gente for estar abraçando novamente a nossa pátria espiritual, quando estiver regressando, né, ao plano espiritual, quando a gente estiver próximo ao nosso desencarne, isso vai ser doloroso para a gente, né? E isso não é bom para cada um de nós, não é? O ideal seria a gente sair daqui, acordar, tá lá no outro plano. Para isso, a gente tem que fazer a nossa vida mais leve. Se eu começar a partir de hoje, se eu tentar escrever no meu quadro da vida lá algumas coisinhas que eu devo melhorar, a gente sempre vai ter ponto a melhorar. Não posso falar que são coisas ruins, porque são coisas ruins é muito pesado, mas se for pontos a melhorar, a gente consegue. O que eu posso melhorar hoje? Bom, eu posso aceitar com que certas coisas se modifiquem. De que forma? Se hoje eu falo com que a criança não pode fazer isso, hoje eu vou tentar conversar com ela e falar, vamos tentar ressignificar isso aí. Porque quando eu falo que não, ou não fazer, ou não poder fazer, porque é assim, porque Deus pune, porque Deus está vendo se fizer, que é errado, que é pecado, etc. Isso aí vai fazer com que a criança muitas vezes se afaste também da criação e vai pular salto para ela. Essa fase que ela tinha de entender que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus não pune, eu pulei dela. Isso aí vai fazer com que hoje, como a gente consegue enxergar, quantas crianças se afastaram da religião? Que elas são, todo mundo fala, né, porque tá bonito na internet, é agnóstica. Eu creio em alguma coisa, no ser supremo, mas é só. Mas a pergunta que a gente tem que fazer era outra. Quando ela estava naquela fase pequena, que ela tinha que relembrar alguns princípios religiosos, ela recebeu esse ensinamento? Talvez não. Ou se ela recebeu, talvez não foi adequado. Então, isso aí é um desafio nosso, né, durante essa nossa fase de envelhecimento, mas também esse amadurecimento nosso enquanto família, que a gente faça com que essa criança ela tenha esse ensinamento religioso, não importa qual seja, o que se siga, né, se ela acha que aquilo não é legal, não, tem que falar, olha, hoje quem decide por enquanto é o papai e a mamãe, e a gente acha que isso aqui é o melhor que tem para você. Se você quiser lá na frente mudar, não tem problema. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Mas a gente tem sim que fazer com que ele tenha esse amadurecimento, pelo menos essa semente do amadurecimento, que seja plantada nele para que ele possa colher no futuro. Que é como uma árvore, né? Você vai jogar semente, ela vai nascer, ela vai crescer e depois de vários anos ela vai dar fruto. Assim seria nós, né? Nesse envelhecimento físico, a gente vai dar esse fruto espiritual lá na frente, não é hoje, não é agora. Então, nesse processo contínuo, passando pela reforma íntima, sim, o evangelho no lar, a oração, o poder da oração é fantástico, não é? E quando a gente pede com fervor, pede verdadeiramente algo que seja justo e bom, a gente recebe. E se não receber naquela hora, naquele momento, é porque não era permitido que assim o fosse feito, né? Porque às vezes a gente desconhece, só vai lembrar do porquê que a gente não podia receber aquilo quando a gente estiver no plano espiritual. Mas até lá eu já criei mágoa, arrependimento, ressentimento e me afastei do Criador. Aí até eu lembrar que eu tenho que regressar para Ele, talvez seja lento, demorado e doloroso, não é? Então, a questão da colheita, não é? Vamos sempre lembrar que a colheita, ela é obrigatória, mas você semear não. Eu tenho uma sementinha da criação. O que eu vou fazer com ela? Depende de cada um de nós. Essa semente, ela vai nos ajudar no envelhecimento físico, no crescimento moral e espiritual. E vai nos permitir com que sejamos melhores. Se a gente não envelhecer bem, fisicamente, mas principalmente espiritualmente, que deveria ser um processo natural. Eu vou me desligando das coisas mais materiais e me religando nos princípios mais espirituais. Isso aí vai nos trazer o equilíbrio, porque no começo eu tinha essa preocupação.
A criança porque tem que brincar, o adolescente porque tem que estudar, o jovem porque já tem que começar no emprego e conseguir alguma coisa para quando montar a família, que ele tem que ter condição de sustentar essa família, de crescer enquanto família, e depois que ele fez tudo isso, aí a hora que ele volta a ficar com aquela sensação do ninho vazio que as crianças saem para viver, aí ele fala, o que eu fiz da minha vida? E aí muitas vezes ele se culpa daquele passado, e daí não vive o seu presente, e passa toda uma existência sem aproveitar nada da sua velhice física, e tem dificuldade nessa questão espiritual. Então, se a gente tivesse bom senso e nos modificarmos um cadinho de cada vez, a gente vai chegar a ter uma velhice melhor e vai ser mais próximo da religação com o nosso Criador, né? Que Cristo falava que deveria ser algo mais fácil de tudo, né? A gente fazer essa reflexão interna e buscar a conexão com o alto, mas muitas vezes nossa própria dificuldade de lidar com os nossos problemas, com todas as nossas mazelas, que nos faz enxergarmos longe de nos colocarmos em conexão com o Criador. Isso é errado? Nesse momento é errado, porque a gente, independente da condição que nós estejamos, se a gente rogar para o alto, a gente fazer uma oração, fazer uma prece, a gente vai receber algo em troca. Não algo físico nem nada, mas aquilo que a gente precisa, que é o amor, é o carinho, é o afeto. Isso aí vai nos permitir com que enxerguemos diferente aquele problema nessa oração, nessa prece. Não aquela prece, não precisa ler um monte de coisa, uma prece fervorosa, verdadeira. Eu trabalho em um lugar difícil, não tem como fazer uma prece. Mas o dia está difícil? Vai lá no banheiro, se tranca no banheiro lá, faz uma prece, faz uma oração, pede ajuda, pede auxílio, volta em silêncio, senta lá, você vai ver como o seu dia vai ser melhor. Então, se a gente buscar essa religação, todos esses momentos da nossa vida, vai nos ajudar na nossa evolução espiritual e moral. Intelectualmente, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, tem que entender, tem que aprender. Tentar trocar. O que eu vejo hoje é benéfico para mim? O que eu vejo hoje é algo só para eu poder ficar conversando, uma maledicência? Então, ou seja, eu tenho que verificar o que isso vai trazer de bom para mim. Se isso aí for algo bom, for algo útil, ótimo. Se não for, a gente deve ver e entender que isso aí é como se fosse um entretenimento, mas não é uma sabedoria, um aprendizado, que a gente não pode levar isso aí no nosso coração. Então, se a gente for mais leve, mais sutil no que a gente envelhece melhor, a gente evolui melhor e se torna um ser que todo mundo gosta de conviver. Se a gente for do outro lado dessa pessoa difícil, essa pessoa amarga, essa pessoa complexa, vai ver que a gente vai ter 1, 2 ou 3 pessoas que aturam a gente. Aturam. Não quer dizer que verdadeiramente gostem de nós. Isso faz parte da própria segregação humana, né? Os iguais se atraem, né? Então, uma falava que era oposto, os opostos se atraem, não é verdade. A gente vai estar sempre próximo daquilo, mais ou menos que a gente é, né? Então, a gente pode olhar que está tudo mais ou menos nivelado, né? A gente veio nesse continente, por quê? A gente não é europeu, a gente já foi europeu um dia, todo mundo já foi, né? Quantas experiências já teve? Se nós estamos coabitando essa terra há vários anos, a gente já teve várias experiências, não é? Então, por que a gente está aqui? A gente está aqui porque hoje é o nosso melhor momento, a nossa melhor oportunidade, mesmo imperfeito, esse aqui é o melhor que eu fui até hoje. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é como quero estar amanhã. Então, se eu buscar essa melhoria hoje, amanhã eu vou colher fruto bom. Se eu achar que já está ótimo do jeito que eu estou, amanhã eu vou estar estacionado e continuando a ter essas mesmas dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia. Porque a gente vive no planeta escola. Escola é aprendizado, escola é algo que a gente tem que provar, que a gente já aprendeu no nosso passado, né? Então, se a gente fosse imaginar nessa escola, a Terra seria como um mestrado que eu venho fazer. Eu planejei todo ele lá, escrevi tudo e aqui eu venho para executar. E aí eu vou ver quantos erros eu teve, achando que ia tomar 10, às vezes eu tomo um 6 para passar no limite lá, mas porque a gente é falível. Isso aí não é uma situação, se a gente fosse perfeito, não estaria aqui, a não ser que fosse em missão. A gente vai ver no nosso dia a dia que a gente não é missionário.
Missionário no sentido de ser um ser de luz, um ser iluminado. Mas a gente pode ser, sim, uma luzinha para quem está do nosso lado, o nosso familiar, o nosso amigo, o nosso local de trabalho, onde quer que estejamos, né? Então, meu muito obrigado a todos e que tenhamos na semana que vem, já que estaremos comemorando aí o Dia dos Pais, né? Que todos os pais sintam-se abraçados aí. Muito obrigado a todos, tá?